O ar na sala de reuniões da construtora Bastos estava pesado, denso, com o cheiro de couro velho, café forte e a ambição desenfreada do meu filho. Eu conhecia aquela sala como a palma da minha mão. Havia desenhado cada centímetro dela, desde a curvatura da grande mesa de Magnum até a forma como a luz da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando a poeira que dançava no ar como testemunha silenciosa de décadas de decisões. Agora, Ricardo, meu filho e CEO da empresa que eu fundei, gesticulava em frente a uma tela de projeção que parecia um sacrilégio naquele ambiente. Ele falava de sinergia, otimização de ativos e visão de futuro. Palavras corporativas, vazias, como as latas de tinta usadas para cobrir rachaduras. Seu plano, que ele chamava de brilhante, era simples e brutal: demolir este prédio, vender o terreno histórico, a alma da nossa empresa, para um conglomerado hoteleiro e usar o capital para financiar uma expansão para o novo centro financeiro da cidade, com uma sede de vidro e aço que, segundo ele, projetaria poder. Este lugar, disse ele com um aceno desdenhoso da mão, é um passivo, é poeira, é um monumento ao passado, e nós precisamos olhar para o futuro. Eu permaneci em silêncio na minha cadeira, na cabeceira da mesa, uma posição que eu ainda ocupava por cortesia, não por poder real. Observei os rostos ao redor. Os dois conselheiros mais jovens, trazidos por Ricardo, balançavam a cabeça em concordância, os olhos brilhando com cifras. Helena, minha nora, sentada ao lado do marido, mantinha uma expressão neutra, profissional. Ela era arquiteta, uma boa arquiteta. Eu sabia que, no fundo, ela entendia o crime que estava sendo proposto, mas a lealdade dela era para com o marido. Seus olhos encontraram os meus por um instante e eu vi uma fisca de algo. Curiosidade? Pena? Antes que ela desviasse o olhar de volta para a apresentação. Ricardo continuou, com sua voz cheia daquela confiança carismática que convencia a todos, menos a mim. Eu havia ensinado a calcular a resistência do concreto, a ler a alma de um terreno, mas ele só havia aprendido a calcular o valor do metro quadrado. Para ele, legado era uma palavra que aparecia em brochuras de marketing, não algo que se construía com suor e integridade. Ele olhava para o prédio e via apenas tijolos e argamassa. Mal sabia ele que as paredes que ele queria derrubar foram construídas sobre alicerces que só eu conheço. E não me refiro aos alicerces de concreto armado que mergulham 20 metros no solo rochoso abaixo de nós. Falo dos alicerces de honra, dos acordos selados com aperto de mãos, dos sacrifícios feitos nas madrugadas para cumprir um prazo, para honrar um contrato. Este prédio não era um ativo financeiro. Era um testamento. Eu não disse uma palavra. Discutir com Ricardo em seu auge de arrogância era como tentar argumentar com uma tempestade. Ele veria minha objeção como a prova final da minha senilidade, do meu apego a um passado que ele estava desesperado para enterrar, talvez porque a sombra do meu trabalho ainda fosse longa demais para o seu ego. Deixei ele terminar a apresentação. Deixei ele saborear os acenos de aprovação e os murmúrios de admiração. Deixei ele acreditar que havia vencido. A engenharia me ensinou a importância da paciência. Você não apressa a cura do concreto. Você não força uma estrutura além do seu limite. E você definitivamente não revela sua estratégia antes de ter todos os cálculos verificados. E os meus eu vinha os verificando há muito tempo. Quando a reunião terminou e Ricardo veio até mim com um sorriso que não alcançava os seus olhos, eu apenas assenti. Interessante, meu filho. Uma visão arrojada. Ele deu uma papadinha no meu ombro. Eu sabia que o senhor entenderia, pai. É hora de modernizar. Modernizar. Ele usava a palavra como um martelo para demolir tudo o que viera antes dele.
Enquanto eu saía da sala, o cheiro de café já sendo substituído pelo aroma adocicado do uísque que Ricardo servia para celebrar a sua vitória, eu olhei para o retrato do meu velho sócio, Alfonso, pendurado na parede. Seus olhos pintados pareciam me observar com uma cumplicidade melancólica. Nós construímos aquilo juntos, e eu não permitiria que fosse transformado em pó por um garoto impaciente, que confundia ambição com sabedoria. A batalha não seria travada com gritos, mas com a precisão silenciosa de uma cláusula esquecida, enterrada num documento que cheirava a tempo e a promessas. A manhã seguinte nasceu fria e cinzenta, o céu da cor do aço ainda não polido. Ricardo certamente esperava um telefonema, uma discussão acalorada, talvez um apelo emocional da minha parte. Ele se alimentava desse tipo de confronto, pois o drama validava sua narrativa de que eu era um velho movido por sentimentalismo e não por lógica. Eu não lhe daria essa satisfação. A lógica era o meu terreno, a minha fortaleza, e era de lá que eu operaria. Em vez de ir para a sede principal, dirigi meu carro antigo, um sedã sólido e sem ostentação, para o antigo escritório que eu mantinha em um prédio comercial modesto no Centro Velho. Era meu refúgio, um lugar onde as paredes estavam repletas não de projeções digitais, mas de plantas de projetos desenhadas à mão, em papel vegetal já amarelado pelo tempo. O ar ali cheirava a papel, grafite e a memória de um trabalho honesto. No canto da sala, atrás de uma estante de engenharia, estava o cofre. Um monstro de aço fabricado na década de 60, com um dial mecânico que exigia mais sensibilidade do que força para abrir. Girei o seletor com a familiaridade de quem o fazia há 50 anos. 3 números para a direita, 2 para a esquerda, 1 para a direita. O som dos pinos se alinhando foi um clique satisfatório, um eco metálico do passado. A porta pesada se abriu com um gemido baixo. Lá dentro, em uma pasta de couro gasta, estava o que eu viera buscar. A ata de fundação original da Bastos e Almeida Engenharia, datada de 1973. O documento que Ricardo, em sua pressa digital, certamente nunca se dera ao trabalho de ler. Ele conhecia os estatutos modernos, as alterações societárias, os adendos digitais, mas a pedra fundamental, o documento que dava vida a tudo, era para ele apenas uma relíquia. Levei a pasta para minha mesa de carvalho maciço e folheei as páginas datilografadas com cuidado. O papel era espesso, quase um pergaminho. E lá estava, na página 7, artigo 4º, cláusula 3b. Eu mesmo a redigira, numa noite longa regada a café e preocupação, enquanto meu sócio, Afonso, roncava em uma poltrona ao lado. Era a nossa cláusula de proteção ao legado. Qualquer alteração, venda ou alienação do patrimônio original da empresa, listado no anexo 1 desta ata, exige a aprovação unânime e presencial de todos os sócios fundadores vivos. No anexo 1, o primeiro item era o endereço do terreno onde, 5 anos depois, construiríamos o prédio que Ricardo agora queria demolir. Dos sócios fundadores, eu e Afonso, apenas um ainda estava vivo: eu. Com a precisão de um engenheiro preparando um relatório técnico, digitalizei a página relevante e o anexo 1. Abri meu laptop, um aparelho funcional que cumpria seu propósito sem adornos, e redigi um e-mail. O destinatário era Ricardo, com cópia para os 2 membros do conselho e para o advogado da empresa. O assunto era sóbrio, referente à proposta de venda do ativo 001. No corpo do e-mail não havia a emoção, nem acusação, apenas fatos. Prezados, para fins de devida diligência em relação à proposta apresentada ontem, anexo para vossa apreciação um trecho relevante da ata de fundação da companhia. Especificamente, chamo a atenção para o artigo 4º, cláusula 3b, que define os pré-requisitos para a alienação de ativos originais. Acredito que esta informação seja crucial para guiar os próximos passos da deliberação. Atenciosamente, Samuel Bastos.
Anexei os arquivos digitalizados e cliquei em enviar. O pequeno som de confirmação do envio ecoou na sala silenciosa. Fechei o laptop. O jogo havia mudado. Eu não havia gritado, não havia discutido, não havia apelado ao sentimento. Eu simplesmente havia apresentado um cálculo estrutural que Ricardo não previra. A fundação que ele ignorava acabava de se provar muito mais sólida do que ele imaginava. Agora era só esperar. A reação de uma estrutura sob pressão é sempre reveladora. E eu sabia que a de Ricardo seria violenta. A resposta não demorou. Menos de 1 hora depois do meu e-mail, o telefone do meu escritório tocou. O nome de Ricardo brilhava na tela. Ignorei a chamada. Deixei que fosse para a caixa postal. Um confronto por telefone lhe daria a vantagem da distância e da impessoalidade. Eu queria que ele viesse até mim. Queria que ele enfrentasse as paredes de papel amarelado e o silêncio do meu refúgio. Queria olhar em seus olhos quando a fúria o consumisse. 20 minutos depois, ouvi o som de pneus cantando no estacionamento, seguido por uma porta de carro batendo com força. Passos pesados e rápidos ecoaram pelo corredor. A porta do meu escritório se abriu com um estrondo, sem a cortesia de uma batida. Ricardo estava ali, o rosto vermelho, o nó da gravata afrouxado, como se o estivesse sufocando. Ele segurava o celular na mão, a tela ainda acesa, exibindo meu e-mail como se fosse uma sentença de morte. "Que brincadeira é essa?" ele rosnou, a voz controlada, mas vibrando de raiva. Eu permaneci sentado, as mãos calmamente entrelaçadas sobre a mesa. Apontei para a cadeira à minha frente. "Sente-se, Ricardo. Não há necessidade de gritar." "Não me diga para sentar." Ele explodiu, dando um passo para frente. "O senhor sabia disso o tempo todo. Ficou sentado naquela reunião, me vendo fazer papel de idiota e não disse uma palavra. Isso é sabotagem." "Não é sabotagem, é governança corporativa." Respondi, meu tom inalterado. "Você apresentou um plano. Eu revisei os documentos pertinentes e informei o conselho de um impeditivo legal. É o procedimento padrão." "Procedimento padrão? O senhor está enterrando o futuro da empresa num pedaço de papel de 50 anos? Isso é loucura! O Afonso, que Deus o tenha, estaria do meu lado. Ele era um homem de visão." "Afonso assinou o mesmo documento que eu", lembrei-o gentilmente. Nós dois sabíamos que chegaria um dia em que a ambição poderia cegar a prudência. Esta cláusula é o freio de emergência que nós mesmos instalamos, e parece que o sistema de freios ainda funciona. A fúria de Ricardo se transformou em puro veneno. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos nela e se inclinando na minha direção. O cheiro de sua colônia cara, misturado com um suor de raiva, invadiu meu espaço. "O senhor é um velho teimoso e egoísta. Não consegue suportar a ideia de que a empresa está crescendo sem o seu controle. Está se agarrando a tijolos e poeira porque é a única coisa que lhe resta." Eu o encarei, o silêncio sendo a minha única resposta. Deixei que suas palavras ecoassem no ar, que ele mesmo ouvisse a crueldade e o desrespeito que continham. Vendo que seus insultos não me atingiam, ele partiu para a jugular. "Sabe qual é o problema?" ele disse, a voz baixando para um tom mais sinistro. "O senhor não está mais em condições de tomar decisões. Está senil, preso no passado, confuso. Quem sabe que outras decisões malucas o senhor pode tomar? Talvez devêssemos discutir sua interdição pelo bem da empresa." A palavra senil pairou no ar entre nós. A acusação de interdição. Era a primeira pedra, a mais pesada, a que visava não apenas me desarmar, mas me destruir. Ele não estava mais atacando meu julgamento profissional, mas a minha própria identidade, a minha mente. Eu me levantei lentamente, meu corpo de 72 anos se movendo com uma deliberação que ele confundia com fraqueza. Contornei a mesa e fui até a janela, olhando para a cidade lá fora. "Sua ameaça foi registrada, Ricardo. Agora, por favor, saia do meu escritório." Ele ficou ali por um momento, a respiração pesada. Provavelmente esperava que eu desmoronasse, que eu gritasse de volta. Quando percebeu que não teria essa reação, ele bufou em frustração,
O senhor vai se arrepender disso. Ele cuspiu antes de se virar e sair, batendo a porta com ainda mais força do que na entrada. Fiquei olhando pela janela por um longo tempo. A fúria dele não me surpreendeu. A manipulação eu também esperava. Mas a crueldade do ataque foi mais profunda do que eu antecipara. Ele estava disposto a destruir a reputação do próprio pai para conseguir o que queria. Isso não era apenas sobre um Brígido, mas sobre um caráter falho, uma fundação moral comprometida. E eu sabia que a próxima pessoa que ele tentaria manipular seria a Helena. Ele usaria a mentira da minha senilidade para envenenar a mente dela, para isolá-la de mim. A segunda fase do ataque dele já estava em andamento. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Eu morava sozinho desde que minha esposa, Clara, falecera há 5 anos, mas o eco da solidão parecia mais pronunciado depois do confronto com Ricardo. Preparei um jantar simples, algo que eu fazia com a mesma precisão metódica com que projetava uma viga de sustentação. Enquanto comia, imaginei a cena na casa do meu filho. Eu conhecia bem a dinâmica. Ricardo chegaria em casa exalando uma aura de justa indignação. Ele abriria uma garrafa de vinho caro, serviria uma taça para Helena e começaria o seu teatro. Ele contaria uma versão distorcida dos eventos, pintando-se como o filho visionário, frustrado por um pai teimoso e, o mais importante, confuso. Ele não está bem, Helena. Eu podia quase ouvi-lo dizer, a voz carregada de uma falsa preocupação. Ele está tendo lapsos de memória. Desenterrou essa cláusula antiga. Acho que nem ele entende o que está fazendo. É puro despeito. Está tentando sabotar tudo pelo que estamos trabalhando. Helena, em sua lealdade, tentaria apoiá-lo. Ela amava o seu marido. Ela queria acreditar nele. Ela era parte daquele projeto de futuro que Ricardo vendia com tanto carisma. Mas Helena era, acima de tudo, uma mulher de lógica. Como arquiteta, ela entendia de estruturas, de detalhes, de coisas que não se encaixam. E a acusação de senilidade contra mim era uma peça que não se encaixava na estrutura que ela conhecia. Ela me via nos almoços de domingo, via minha mente ainda afiada durante discussões sobre política ou literatura. Via a precisão com que eu ainda podia identificar uma falha de projeto em uma planta que ela me mostrava. A narrativa de Ricardo sobre um velho caduco e confuso bateria de frente com a realidade que ela observava com seus próprios olhos. A primeira fissura na sua lealdade, no entanto, não viria de mim, viria do próprio Ricardo. A arrogância sempre deixa um rastro de inconsistências. Cerca de uma semana depois do nosso confronto, Helena me ligou. O pretexto era perguntar sobre uma antiga técnica de fundação para um projeto de restauração em que estava trabalhando. Era uma pergunta legítima, mas eu senti que havia algo mais por trás. Conversamos por uns 20 minutos sobre engenharia e eu pude sentir do outro lado da linha a sua mente avaliando a minha, testando a minha clareza, minha memória. Eu respondi a cada pergunta com detalhes técnicos precisos. No final da conversa, ela hesitou. Samuel, Ricardo está sob muita pressão ultimamente. O projeto de expansão é tudo para ele. A pressão revela o homem, não o cria, respondi calmamente. Houve um silêncio. Ele me disse que vocês tiveram uma discussão difícil. Ricardo foi passional, disse, escolhendo a palavra com cuidado. Ele acredita que estou obstruindo o progresso. E você? O que você acredita? Ela não respondeu diretamente. Eu só quero que todos fiquem bem, ela disse, com a voz um tanto tensa. A empresa é o futuro dos nossos filhos. Exatamente. E é por isso que os alicerces precisam ser inspecionáveis. Desligamos e eu soube que a semente da dúvida havia sido plantada. E essa semente seria regada pelo próprio Ricardo. Mais tarde, naquela mesma semana, o destino, ou talvez a simples matemática da imprudência, interveio. Helena precisava de um documento para a declaração de imposto de renda.
algo que estava na pasta de Ricardo. Procurando no escritório dele em casa, não encontrou o que buscava, mas viu sobre a mesa um extrato de cartão de crédito corporativo que ele esquecera de guardar. Ela me contou isso dias depois, sua voz baixa e preocupada no telefone. Ela não teria olhado, mas o valor total da fatura em letras garrafais saltou aos olhos. Era uma quantia exorbitante. A curiosidade, misturada com uma crescente desconfiança, a fez olhar os detalhes. Jantares em restaurantes cujos preços eram obscenos, lojas de relógios de luxo, um fim de semana em um resort exclusivo. As despesas não condiziam com a imagem de um CEO fazendo sacrifícios e cortando custos para investir cada centavo na expansão da empresa. Pelo contrário, pareciam os gastos de alguém queimando dinheiro que não tinha, ou talvez comemorando uma vitória que ainda não havia conquistado. Aquela fatura de cartão de crédito era uma anomalia estrutural, uma rachadura na fachada que Ricardo construíra com tanto esmero. Para Helena, uma mulher treinada para ver quando as linhas não se alinham e os ângulos estão errados, aquele pedaço de papel era mais eloquente do que qualquer argumento que eu pudesse apresentar. Era a primeira prova concreta de que a história do marido não batia, e ela, com sua mente pragmática, começaria a puxar o fio solto para ver o que mais se desfaria. A descoberta de Helena, embora ela não me contasse em detalhes por lealdade a Ricardo, mudou o tom de nossas conversas. Havia uma urgência em sua voz, uma busca por clareza. Eu sabia que era o momento de agir, não para atacar Ricardo, mas para solidificar o terreno sobre os pés de Helena, para dar a ela uma base firme de fatos sobre a qual ela pudesse se apoiar. Era hora de refutar a acusação de senilidade de forma definitiva e, ao mesmo tempo, expor as fundações frágeis da credibilidade de Ricardo. Convoquei os dois para uma conversa em minha casa. Usei um tom neutro, dizendo que era importante alinharmos as coisas pelo bem da família. Ricardo veio a contragosto, provavelmente arrastado por Helena, que insistiu na importância do encontro. Eles chegaram em uma noite de terça-feira. Preparei café. O silêncio na minha sala de estar era pesado, cada um de nós esperando o movimento do outro. Eu os chamei aqui porque a acusação que você fez, Ricardo, é grave. Comecei, olhando diretamente para meu filho. Você me chamou de senil e ameaçou com uma interdição. Isso não é uma discordância de negócios, é um ataque à minha pessoa e precisa ser resolvido. Ricardo bufou. Pai, eu estava de cabeça quente. O senhor sabe como eu sou. Foi só um modo de dizer. Não, não foi, interrompi, minha voz ainda calma, mas firme. Foi uma estratégia. E para que uma estratégia dessas funcione, é preciso que haja alguma base na realidade. Então, vamos examinar a realidade. Fui até minha escrivaninha e peguei uma pilha de papéis. Coloquei-os sobre a mesa de centro. Estes, eu disse, espalhando as folhas, são alguns dos meus projetos de hobby. Este é um cálculo de estresse para uma ponte suspensa com um novo composto de fibra carbono. Este outro é um projeto de sistema de captação de água de chuva para edifícios autossustentáveis com toda a análise de fluxo e filtragem. E este é um tratado que estou escrevendo sobre a falha estrutural em construções de concreto em zonas sísmicas. Passei as páginas para Helena. Seus olhos de arquiteta percorreram as plantas complexas, as equações matemáticas, os textos técnicos. Vi o reconhecimento no rosto dela. Era o trabalho de uma mente lúcida, complexa e totalmente funcional. Ela ergueu os olhos para mim, e depois para o marido, e sua expressão era uma pergunta silenciosa. Isso não prova nada, disse Ricardo, impaciente. O senhor sempre foi bom com números. O problema é o seu julgamento, seu apego ao passado. Vamos falar do passado, então, continuei, pegando outra pasta. Você se lembra da crise de 2015, Ricardo, quando a dívida com o fornecedor de aço quase nos levou à falência? Ele ficou tenso. Lembro, foi uma época difícil. Eu resolvi. Não, você não resolveu. Você entrou em pânico.
Quem resolveu fui eu. Coloquei sobre a mesa as cópias dos e-mails trocados com o CEO da siderúrgica, as minutas do acordo de renegociação que eu redigi pessoalmente durante 3 noites seguidas, e o extrato bancário final, que mostrava a liquidação da dívida em termos muito mais favoráveis, um acordo que salvou a empresa. Eu deixei levar o crédito perante o conselho, porque um filho precisa construir sua própria reputação. Mas eu guardei os registros. Você convenientemente omitiu este fato quando me acusou de estar preso ao passado. Acontece que, às vezes, a experiência do passado é o que garante que haja um futuro. O silêncio que se seguiu foi devastador. Helena olhava para os papéis, depois para o rosto pálido de Ricardo. A fachada dele havia rachado sob o peso das minhas provas. Ele não tinha como negar. Os documentos estavam ali, em preto e branco. Ele limpou a garganta, o carisma evaporando, deixando só um homem encurralado. Olha, pai, eu peço desculpas. Eu não deveria ter dito aquilo sobre o senhor. Eu estou sob uma pressão enorme. A expansão, os bancos. Eu não estou pensando direito. Era uma desculpa superficial. Uma retirada tática, não um arrependimento genuíno. Ele prometeu que a ideia de vender a sede estava fora de questão por enquanto e que respeitaria minha decisão. Era uma mentira, e nós 3 sabíamos disso. Ele só estava recuando para encontrar outra forma de atacar. Mas a noite havia cumprido seu propósito. Eu não precisava que Ricardo acreditasse em mim. Eu precisava que Helena parasse de acreditar nele. E ao apresentar as provas da minha lucidez e da dívida esquecida, eu não apenas defendi minha honra, eu entreguei a Helena uma chave, a chave que a encorajaria a abrir a porta que ela já havia encontrado entreaberta e a investigar o que de fato estava escondido na escuridão do outro lado. A aliança ainda não estava formada, mas a fundação para ela fora solidificada naquela noite. A desculpa esfarrapada de Ricardo e a revelação da minha intervenção na crise de 2015 foram o catalisador. Para Helena, não se tratava mais de uma simples discordância entre pai e filho. Era um padrão de comportamento. Se Ricardo podia mentir sobre algo tão fundamental quanto a salvação da empresa, sobre o que mais ele estaria mentindo? A pressão que ele alegava sentir já não parecia ser apenas a ansiedade de um negócio em expansão. Cheirava desespero. E o desespero, ela sabia, leva a decisões ruins. Como arquiteta e diretora de projetos na construtora, Helena tinha um nível de acesso administrativo aos servidores da empresa que Ricardo, em sua arrogância de CEO, provavelmente subestimava. Ela decidiu com o estômago revirado pela traição que sentia estar cometendo, mas impulsionada pela necessidade de proteger o futuro de seus filhos, que precisava investigar. Ela começou de forma sutil, nas noites em que Ricardo chegava tarde ou saía para jantares de negócios. Sentada no escritório de casa, ela mergulhou nos arquivos digitais da empresa. A princípio, procurou por anomalias nos balanços financeiros, nos relatórios de despesas, nos contratos de fornecedores. Tudo parecia superficialmente em ordem. Ricardo era esperto, ele não deixaria rastros óbvios. Os gastos do cartão de crédito eram mascarados como despesas de representação, uma categoria convenientemente vaga. Frustrada, ela mudou de tática. Em vez de procurar pelo crime, ela começou a procurar pelo homem. Ela acessou os backups do sistema, procurando por arquivos pessoais de Ricardo que pudessem ter sido salvos na rede corporativa. Foi um trabalho tedioso, vasculhar terabytes de dados, até que encontrou algo interessante. Uma imagem de disco de um HD antigo, um que Ricardo usara anos atrás, antes de trocá-lo por um modelo mais novo. O arquivo estava esquecido em um canto digital do servidor, como um velho baú no sótão. Usando suas credenciais de administradora, ela montou a imagem de disco, criando uma versão virtual do antigo HD no seu próprio computador. A estrutura de arquivos apareceu em sua tela. E lá, em uma pasta chamada Pessoal, havia outra subpasta com um nome que a fez gelar. Plano B. A pasta estava protegida por senha. Helena sentiu o coração acelerar. Aquilo era o que ela procurava.
A adrenalina misturada com o medo a impulsionou. Ela começou a digitar as senhas óbvias. O nome dela, o nome dos filhos, datas de aniversário, o nome da empresa. Nada. Tentou variações, combinações. O sistema bloqueou após 5 tentativas. Ela esperou 1 hora, a ansiedade corroendo-a, e tentou de novo. Então, uma memória antiga veio à tona. Uma conversa boba, anos atrás, sobre as primeiras senhas que eles usaram na vida. Ricardo mencionou a dele rindo, o nome do seu primeiro cachorro, um vira-lata que ele tivera na infância e que fora seu grande companheiro. Um nome que ele nunca mencionava, talvez por ser uma lembrança de uma época mais simples, mais vulnerável. Com as mãos trêmulas, ela digitou: Sultão. A pasta se abriu. O conteúdo era pior do que ela poderia imaginar. Não era um plano B para a empresa. Era o plano de fuga de Ricardo. Havia e-mails trocados com um investidor de reputação duvidosa, um homem cujas negociações beiravam a agiotagem. As mensagens mostravam o desespero crescente de Ricardo, implorando por mais tempo, prometendo retornos absurdos. Havia planilhas. Uma versão oficial, que era apresentada ao conselho, e outra oculta, que mostrava a realidade. Buracos, dívidas massivas, investimentos de altíssimo risco em mercados voláteis, feitos com capital que ele desviou sutilmente ao longo de meses, que haviam implodido e resultado em perdas catastróficas. O rombo era gigantesco, grande o suficiente para não apenas quebrar Ricardo, mas para arrastar a construtora Bastos junto com ele. A venda da sede histórica não era para expansão. Era um ato desesperado para conseguir dinheiro líquido e rápido para cobrir aquele buraco antes que os credores, que nos e-mails soavam cada vez mais ameaçadores, viessem cobrar a dívida de uma forma muito mais pessoal. Helena sentiu náuseas. O homem com quem ela estava casada, o pai dos seus filhos, não era um visionário incompreendido. Era um jogador imprudente que havia apostado o legado de uma vida inteira e perdido. A arrogância, a impaciência, a crueldade com que ele me tratara, tudo fazia sentido agora. Eram as manifestações externas de um pânico interno avassalador. Com o coração batendo descompassado, sabendo que cada segundo contava, ela começou a copiar os arquivos para um pendrive. Imprimiu os e-mails mais incriminadores, as planilhas fraudulentas. Cada página que saía da impressora era um prego no caixão do mundo que ela pensava conhecer. A lealdade ao marido evaporou, substituída por um instinto primal de sobrevivência. Ela não estava mais protegendo um homem. Estava tentando salvar uma família e uma empresa da ruína iminente que ele, e somente ele, havia criado. A pasta de papéis nas suas mãos era pesada, não apenas pelo seu peso físico, mas pelo peso da verdade que continha. E só havia uma pessoa a quem ela poderia levar esse bardo. O relógio na minha sala de estar marcava quase 1h da manhã quando o interfone tocou. O som agudo cortou o silêncio da noite, fazendo-me sobressaltar. Ninguém me visitava àquela hora. Meu primeiro pensamento foi uma emergência, talvez com Ricardo. Atendi, a voz embargada pelo sono. Samuel? Sou eu, Helena. Preciso falar com o senhor. É urgente. A voz dela estava tensa, quase um sussurro. Havia um tremor nela que eu nunca ouvira antes. Estou descendo, respondi, sem questionar. Abri a porta e a encontrei sob a luz fraca da varanda. Ela estava pálida, os olhos arregalados e segurava uma pasta grossa contra o peito como se fosse um escudo. Ela entrou rapidamente, olhando para trás, para a rua escura, como se estivesse sendo seguida. Ele não sabe que estou aqui, disse ela, a voz baixa. Ele acha que eu estou dormindo. Eu a guiei até a biblioteca, um cômodo que sempre pareceu mais seguro, mais sólido, com suas paredes forradas de livros que continham a sabedoria e a história de outros tempos. Servi-lhe um copo d'água, que ela aceitou com as mãos trêmulas. Ela bebeu tudo de um só gole, o som da sua deglutição alto no silêncio.
Eu descobri tudo, Samuel, disse ela, finalmente, colocando a pasta sobre a minha mesa de leitura. O gesto foi solene, uma oferenda de uma verdade terrível. Eu me sentei na minha poltrona de couro, esperando. Eu sabia, por instinto, que aquele era um momento definidor, um ponto de inflexão na nossa história familiar. Com a voz embargada, mas com a precisão de uma arquiteta descrevendo uma falha estrutural catastrófica, ela me contou tudo. A investigação noturna, a senha esquecida, os e-mails, as planilhas duplas, a dívida. Ela expôs a dimensão do desespero de Ricardo e a natureza perigosa dos seus credores. A cada palavra, eu via a dor no rosto dela. A dor de uma lealdade estilhaçada e de um futuro que se desintegrava diante dos seus olhos. Quando ela terminou, o silêncio na biblioteca era absoluto. Ela olhava para mim, o rosto marcado pela exaustão e pelo medo, buscando não o perdão pela sua desconfiança inicial, mas a orientação, a força que ela sabia que o marido não possuía. Eu achei que o senhor era o problema, Samuel, disse ela finalmente. Eu achei que era orgulho, teimosia de um homem mais velho. Mas o problema é muito maior. Nós vamos perder tudo. A casa, a empresa, o futuro dos meninos. Ele apostou tudo, Samuel, e perdeu. Eu me levantei e peguei a pasta. Sentei-me à mesa e, sob a luz do abajur, comecei a ler os documentos que ela imprimira. As provas eram irrefutáveis. A fraude era clara. A ruína era, de fato, iminente. Depois de um longo tempo, fechei a pasta. Olhei para Helena. A mulher assustada que chegara à minha porta parecia ter se transformado naquelas horas de confissão. A vulnerabilidade ainda estava lá, mas por baixo dela eu vi uma nova camada de aço, a determinação de quem sobreviveu ao colapso de seu mundo e agora precisa limpar os escombros. Você fez a coisa certa, Helena, eu disse, minha voz calma. A lealdade cega não salva uma família. A verdade, por mais dolorosa que seja, é a única fundação sobre a qual nós podemos reconstruir. Ela assentiu, secando as lágrimas com as costas da mão. O que vamos fazer? Se esses credores aparecerem e se o escândalo vier a público? Não vai, eu afirmei. Ricardo agiu por desespero e arrogância. Nós vamos agir com estratégia e precisão. Ele tentou demolir um prédio. Nós vamos consertar uma fundação rachada. Vai ser difícil e vai ser doloroso, especialmente para você. Mas nós vamos salvar a empresa. E talvez no processo possamos salvar o homem que o seu marido deveria ser. Naquela madrugada, sob o olhar silencioso de milhares de livros, uma nova aliança foi forjada. Não com um aperto de mãos, mas com uma troca de olhares, de cumplicidade e determinação. A nora que desconfiava de mim e o sogro que ela via como um obstáculo agora estavam unidos por um propósito comum: conter o desastre que meu próprio filho havia criado. A guerra pela alma da construtora Bastos entrou em uma nova e decisiva fase. Com as provas fornecidas por Helena, o tabuleiro de xadrez estava montado a meu favor. Ricardo continuava a jogar um jogo de blefes e agressividade, sem saber que eu agora podia ver todas as suas cartas. Era o momento de parar de reagir e começar a ditar o ritmo do jogo. Minha estratégia, como sempre, não seria um ataque frontal e ruidoso, mas um cerco lento, metódico e inescapável. No dia seguinte, contatei Marcelo, o advogado da família. Um homem da minha idade, cuja mente era tão afiada quanto no dia em que nos formamos juntos na faculdade de Direito. Apresentei a ele a situação e as provas sem revelar a fonte.
Marcelo, com sua experiência de décadas, compreendeu a gravidade e a delicadeza do caso imediatamente. A fraude é clara, Samuel, disse ele, ajustando os óculos para examinar as planilhas. Poderíamos ir à polícia. Ele seria preso. Não, respondi firmemente. Isso destruiria a empresa e a reputação da família para sempre. Ricardo precisa ser punido, mas a punição deve ser a reconstrução, não a destruição. Ele precisa pagar pelo que fez, mas com trabalho, não com tempo na cadeia. Marcelo assentiu, compreendendo minha intenção. Então, o objetivo é removê-lo do poder, limpar a bagunça e salvar a empresa. Um golpe corporativo, limpo e silencioso. Exatamente, confirmei. Nosso primeiro movimento foi uma notificação formal enviada ao pequeno conselho da empresa. O documento, redigido por Marcelo, era uma obra-prima de precisão jurídica, citando minhas prerrogativas como único sócio fundador remanescente e meu dever fiduciário para com a saúde da companhia, eu expressava grave preocupação com indícios de má gestão financeira por parte do atual CEO, Ricardo Bastos. O texto não mencionava fraude, desvio ou as dívidas de jogo, apenas plantava a semente da dúvida de forma oficial. A notificação formal formalizava minha suspeita e solicitava, com base na cláusula de proteção do legado que eu já havia invocado, a contratação imediata de uma firma de auditoria externa e independente para revisar as contas e proteger os interesses de longo prazo da empresa. O e-mail foi enviado em uma sexta-feira, às 16h. O timing foi calculado. Daria ao conselho o fim de semana inteiro para remoer a notícia, para a ansiedade crescer, para que chegassem na segunda-feira já preparados para o pior. A reação de Ricardo foi imediata e previsível. Ele me ligou, gritando: "Uma auditoria? O senhor enlouqueceu de vez? Isso vai gerar pânico, os bancos vão recuar, os fornecedores vão exigir pagamento à vista. O senhor está tentando quebrar a empresa de propósito?" "Pelo contrário, Ricardo", respondi, com a mesma calma de sempre. "Uma empresa com as contas em ordem não tem nada a temer de uma auditoria. É um procedimento saudável, a menos, claro, que haja algo a esconder. Você tem algo a esconder, meu filho?" O silêncio do outro lado da linha foi a única resposta que eu precisava. Ele desligou abruptamente. O cerco estava se fechando. A auditoria era o primeiro muro, bloqueando qualquer tentativa dele de manipular ainda mais os livros contábeis. Os conselheiros, antes seus aliados, agora estavam assustados. A loyaldade deles era para com o dinheiro, e a palavra auditoria soava como um alarme de incêndio em uma casa de papel. Helena, por dentro, me mantinha informada dos movimentos de Ricardo. Ela me disse que ele passava as noites em claro no escritório, destruindo arquivos, tentando apagar seus rastros digitais, mas era tarde demais. Ela já havia copiado o essencial. O pânico começou a corroer o julgamento já falho de Ricardo. Ele sabia que a auditoria, por mais que ele tentasse obstruir, acabaria encontrando buraco. Era questão de tempo. E tempo era algo que ele não tinha. Os seus credores, informados de alguma forma sobre a instabilidade na empresa, talvez por alguma indiscrição de Ricardo em uma de suas ligações desesperadas, aumentaram a pressão. As ligações se tornaram mais frequentes, as ameaças mais explícitas. Encurralado, com os muros da auditoria se erguendo de um lado e o abismo dos credores se abrindo do outro, um homem como Ricardo não recua ou se rende. Ele dá um último e desesperado salto no escuro.
E eu sabia que sua próxima jogada seria ainda mais imprudente, mais estúpida, e finalmente seria aquela que o levaria à ruína completa. Eu só precisava esperar que ele cometesse o erro final. O desespero é um péssimo conselheiro. Ele turva a visão, substitui a lógica pelo pânico e faz com que homens inteligentes cometam erros primários. Eu conhecia meu filho. Sabia que, sob pressão, seu instinto não era o de resolver o problema, mas o de encontrar uma saída rápida, uma solução mágica, não importando o custo a longo prazo. Com a auditoria se aproximando como uma tempestade no horizonte e seus credores se tornando a própria personificação do trovão, Ricardo fez exatamente o que eu previa. Ele tentou um último, desesperado e fraudulento lance. A casa onde ele, Helena e meus netos viviam era a casa em que eu e Clara criamos Ricardo. Uma propriedade espaçosa, em um bairro nobre que eu havia construído com minhas próprias mãos décadas atrás. Por razões de planejamento sucessório e talvez por um instinto protetor que eu mesmo não compreendia totalmente na época, a casa permanecia no meu nome. Ricardo tinha uma procuração antiga, assinada anos antes, que lhe dava poderes limitados para resolver questões burocráticas da propriedade, como impostos e manutenção. Uma conveniência que ele estava prestes a transformar em uma arma. O que Ricardo não contava era com o fator humano. A engenharia me ensinou que as variáveis mais imprevisíveis são sempre as pessoas. Ele escolheu para sua tentativa o banco com o qual nossa família mantinha relações há mais de 40 anos. E o gerente daquela agência, o Sr. Almeida, era um homem que me conhecia desde que eu era um jovem engenheiro começando a vida. Almeidinha, como eu o chamava, era um amigo. Naquela quarta-feira de manhã, Ricardo entrou no banco, vestindo sua máscara de CEO confiante. Apresentou os documentos, a procuração, a avaliação inflada do imóvel. Explicou que precisava do empréstimo para uma oportunidade de investimento imobiliário pessoal e que, por questões de agilidade, estava usando a procuração do pai. Almeida, um homem meticuloso e experiente, olhou os papéis. A procuração parecia legal, mas algo em toda a situação o incomodou. A pressa de Ricardo, o valor altíssimo do empréstimo, o uso de uma procuração para um negócio daquela magnitude. E, principalmente, ele conhecia Samuel Bastos, sabia que eu era um homem de método e transparência. Uma operação financeira daquele porte feita através de procuração não era o meu estilo. Vou precisar validar alguns destes documentos, Ricardo. E por uma questão de procedimento padrão para empréstimos com garantia desta natureza, preciso de uma confirmação por telefone com seu pai. O pânico deve ter brilhado nos olhos de Ricardo por um segundo. Ele tentou dissuadir o gerente, dizendo que eu estava viajando, incomunicável, que o negócio era sensível ao tempo. Mas Almeida foi irredutível. A política do banco era clara. Assim que Ricardo saiu da sua sala, o telefone do meu escritório tocou. Samuel? Aqui é o Almeidinha. Desculpe o incômodo, meu amigo, mas estou com uma situação um tanto peculiar aqui. Ele me contou sobre a visita de Ricardo, sobre o pedido de empréstimo e sobre a garantia da minha casa. Ele descreveu os documentos com precisão. Eu disse a ele que precisava da sua confirmação, e ele ficou bastante agitado. Imaginei que talvez você devesse saber disso diretamente de mim. O gelo correu pelas minhas veias, mas minha voz permaneceu firme. Você fez muito bem, meu amigo, muito bem mesmo. Não aprove nada, nem um centavo. Deixe que eu mesmo resolva esse assunto. Foi o que eu pensei. Um abraço, Samuel. Outro Almeidinha, e obrigado. Desliguei o telefone. Era o fim. Ricardo não havia apenas cometido fraude financeira. Ele agora tentara cometer um crime pessoal contra o próprio pai. Havia cruzado a última linha, queimado a última ponte. O cerco não precisava mais se fechar lentamente. A hora do confronto final havia chegado. Chamei Helena. Venha para minha casa esta noite e certifique-se de que Ricardo venha com você. A mentira acabou. A atmosfera na minha casa naquela noite era elétrica, carregada com a tensão que precede a ruptura de uma barragem. Helena chegou primeiro, o rosto tenso, mas resoluto.
Ela trazia consigo a pasta com as provas, o dossiê da derrocada do marido. Ricardo chegou logo depois, separado. Sua arrogância habitual fora substituída por uma irritabilidade defensiva. Ele claramente não queria estar ali. "O que é isso agora, pai? Outra reunião de família para me dar sermão?" Ele perguntou, jogando o paletó sobre uma cadeira. "Sente-se, Ricardo", eu disse, minha voz não deixando espaço para argumentação. Apontei para o sofá em frente à poltrona onde eu estava sentado. Helena sentou-se em uma cadeira ao lado, uma figura silenciosa e vigilante. Ricardo suspirou dramaticamente e se jogou no sofá. "Então diga, qual é a crise existencial de hoje?" "A crise, meu filho, é sobre uma visita ao banco esta manhã. Ao banco do Sr. Almeida, para pedir um empréstimo, usando esta casa como garantia." A cor sumiu do rosto de Ricardo. Foi como observar uma demolição controlada. A fachada de confiança implodiu em um instante, revelando o pânico por baixo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele não devia", gaguejou ele, finalmente. "É quebra de sigilo bancário." "Ele é um amigo que se preocupa em ver o outro amigo ser roubado pelo próprio filho", retruquei, a voz cortante. "Ele me ligou, Ricardo. Eu sei de tudo. Sei da procuração, sei dos documentos que você forjou. Sei da sua tentativa patética de salvar a pele cometendo mais um crime." Ele se levantou, tentando recuperar alguma pose de indignação. "Eu não sei do que o senhor está falando. É um mal-entendido. Eu estava apenas explorando opções. O gerente entendeu tudo errado." Foi o sinal de Helena. Com um movimento deliberado, ela se levantou e colocou a pasta das provas sobre a mesa de centro, entre mim e Ricardo. O som do plástico batendo na madeira foi como um tiro no silêncio. "Não minta mais, Ricardo", disse ela, a voz firme, mas cheia de uma dor profunda. Acabou. Ele olhou para a pasta, depois para a esposa, a confusão e a traição guerreando no rosto dele. "Helena, o que é isso? O que você fez?" "Eu fiz o que você deveria ter feito há muito tempo", ela respondeu, os olhos fixos nos dele. Eu abri a pasta e comecei a tirar os papéis, um por um, colocando-os sobre a mesa como cartas em um jogo final e decisivo. "Estes são os seus e-mails para o seu investidor, Ricardo, implorando por mais prazo. Estas são as planilhas. A falsa, que você mostrava ao conselho, e a real, a que mostra o rombo que você criou com seus investimentos de risco. E estes", continuei, a voz baixando, "são os registros dos desvios, das manobras contábeis que você usou para alimentar seu vício em apostar o dinheiro que não era seu." A cada papel que eu colocava sobre a mesa, Ricardo encolhia mais no sofá. A negação se desfez, a raiva se esvaiu, e o que restou foi a imagem de um homem quebrado. Toda a sua vida, toda a sua imagem, toda a sua mentira estava ali, exposta sob a luz amarelada da minha sala de estar. Ele olhou para os papéis, para o rosto impassível de Helena, para os meus olhos que não continham raiva, mas um profundo e pesado desapontamento. Ele cobriu o rosto com as mãos e os seus ombros começaram a tremer. O som que veio a seguir não era de um CEO, nem de um homem de negócios, mas de um menino assustado. Um soluço. Ele desmoronou. Entre termas e frases quebradas, ele confessou tudo. As dívidas, o pânico, a mentira sobre a expansão, a tentativa de vender o prédio, o empréstimo fraudulento. Ele falou sobre a pressão dos credores, sobre as ameaças, sobre o medo de ser exposto como a fraude que ele era. Helena e eu ficamos em silêncio, deixando que a torrente de confissões lavasse o ambiente de anos de engano. Não havia satisfação naquilo, apenas uma tristeza imensa pela destruição que ele causou, principalmente a si mesmo. A batalha havia acabado. A verdade havia vencido. Agora começava a parte mais difícil: lidar com os escombros. Os dias que se seguiram à confissão de Ricardo foram um limbo de silêncio e planejamento.
Ele se isolou em casa, uma sombra do homem que fora, enquanto Helena e eu, junto com Marcelo e um consultor financeiro de crise que contratamos, trabalhávamos sem parar para traçar um mapa de saída daquele abismo. A prisão de Ricardo e a falência da empresa eram os dois desfechos que precisávamos evitar a todo custo. A solução teria que ser cirúrgica, dolorosa e, acima de tudo, justa. Convocamos a reunião formal uma semana depois, na mesma sala de reuniões da sede histórica que Ricardo quisera demolir. A ironia não passou despercebida por ninguém. Estávamos presentes eu, Helena, Ricardo, que parecia ter envelhecido 10 anos em 7 dias, Marcelo e o consultor, um homem chamado Dr. Neves, cuja expressão não traía emoção alguma. Dr. Neves iniciou, apresentando um relatório detalhado da situação financeira real da empresa, incluindo a dívida oculta de Ricardo. Os números eram brutais, mas segundo ele, não fatais, desde que ações drásticas e imediatas fossem tomadas. Então, eu falei, apresentando os termos. Não era uma negociação, era uma sentença. Primeiro, comecei, você será afastado do cargo de CEO, com efeito imediato. Seu contrato será rescindido por justa causa com base na fraude comprovada. Ricardo encolheu-se na cadeira, mas não protestou. Segundo, continuei, para evitar um escândalo público e acusações criminais, a empresa, sob nova gestão, assumirá a renegociação da sua dívida pessoal, tratando-a como uma perda operacional a ser sanada. Mas isso não é um presente, é um empréstimo que você pagará, até o último centavo, com juros. Terceiro, todos os seus bens de luxo, o carro esportivo, os relógios, a casa de veraneio que você comprou sem o conhecimento de Helena, serão liquidados imediatamente. O valor será usado para abater parte da dívida. Olhei para Helena, que assentiu, dando-me força para continuar. Quarto, a gestão da empresa passará por uma reestruturação completa. Helena, como diretora de projetos e a pessoa de maior confiança neste momento, assumirá como interventora-chefe. Ela trabalhará ao lado de um conselho de gestão profissional, supervisionado pelo Dr. Neves, até que a empresa esteja estabilizada. Helena manteve a compostura, mas eu vi o peso daquela responsabilidade assentar em seus ombros. Ela estava pronta. E, por último, Ricardo, você não será demitido. Seria a saída mais fácil. Você ficará, mas não como CEO. A partir de amanhã, você se apresentará ao diretor de obras como gerente de projetos. Seu salário será o de um engenheiro sênior, modesto. Você vai para as obras, vai usar capacete e botas sujas de lama. Vai trabalhar sob a supervisão da sua esposa e do novo conselho. E todo mês, uma parte substancial do seu salário será retida para pagar a dívida que você criou. Levará anos, talvez uma década, mas você vai consertar o que quebrou. Não com dinheiro, mas com o suor do seu trabalho. O silêncio na sala era total. Eu havia apresentado os termos da sua redenção. Uma redenção dura, humilhante, mas real. Ele teria que descer do pedestal que construiu para si mesmo e reaprender o valor do trabalho, da honestidade, da construção tijolo por tijolo. Ricardo ergueu os olhos do tampo da mesa pela primeira vez. Ele olhou para mim, para Helena, para os rostos sérios ao redor. Não havia mais arrogância, apenas uma exaustão profunda. Ele sabia que aquela era a única porta de saída do inferno que ele mesmo cavara. Uma porta que o levaria a um caminho longo e árduo, mas que no final poderia lhe devolver, não a riqueza ou o poder, mas algo muito mais valioso, a sua honra. Eu aceito, disse ele, a voz baixa e rouca. Foi a primeira decisão verdadeiramente correta que ele tomava em muito tempo. A demolição do seu falso império estava completa. A partir daquele momento, sob os escombros, começaria a lenta e difícil tarefa de assentar um novo alicerce. 1 ano se passou. 1 ano de trabalho duro, de silêncios difíceis e de mudanças lentas, mas perceptíveis. A construtora Bastos sobreviveu. Sob a liderança firme e pragmática de Helena e do conselho, a empresa cortou o supérfluo,
renegociou contratos e focou no que sempre fizemos de melhor: construir com qualidade. A confiança dos bancos e fornecedores foi gradualmente restaurada, não com o carisma volátil de Ricardo, mas com a transparência e a solidez dos resultados de Helena. Ela se revelou uma líder nata, combinando sua visão de arquiteta com uma gestão financeira conservadora que honrava o verdadeiro legado da empresa. Ricardo, por sua vez, cumpriu sua sentença. Despido do terno de grife e do título de CEO, ele se tornou uma figura comum nos canteiros de obra. No início foi um choque para todos. Os funcionários o olhavam com uma mistura de pena e desconfiança. Ele, que antes dava ordens de uma sala com ar-condicionado, agora discutia cronogramas de entrega de concreto sob o sol forte, o rosto suado, as mãos calosas. A humilhação inicial deu lugar a uma rotina de trabalho exaustiva. Ele comia sua marmita ao lado dos operários, aprendia seus nomes, ouvia seus problemas. Aos poucos, algo mudou nele. O trabalho real, o ato de ver uma estrutura emergir da terra por meio de esforço e planejamento, parecia reconectá-lo a uma verdade fundamental que ele havia esquecido. Ele começou a se destacar, não pela autoridade, mas pela competência. Sua experiência como engenheiro, soterrada por anos de ambição corporativa, veio à tona. Ele otimizava processos, resolvia problemas logísticos, ganhava o respeito dos capatazes não por ser o filho do dono, mas por ser bom no que fazia. Eu observava tudo à distância, recebendo relatórios de Helena e visitando as obras ocasionalmente, sem me anunciar. Eu via um homem mais magro, mais sério, com o olhar focado. A arrogância havia sido substituída por uma gravidade, um peso que vinha do conhecimento de seus erros. A relação com Helena era profissional, tensa. Eles não eram mais marido e mulher no escritório. Ela era a chefe, ele o subordinado. Em casa, eu sabia, a reconstrução era ainda mais lenta, uma negociação diária de confiança perdida. Numa tarde de outono, decidi visitá-lo na obra de um novo complexo residencial que a empresa estava erguendo. Era um projeto importante, o primeiro grande lançamento sob a nova gestão. Encontrei Ricardo conferindo a armação de aço de um pilar de sustentação, discutindo os detalhes com o mestre de obras. Ele me viu, hesitou por um momento e depois veio em minha direção, limpando o suor da testa. Não trocamos muitas palavras. Não havia necessidade. O barulho da construção a nosso redor, o som de martelos, serras e motores, falava por nós. Era o som da reconstrução. Meu olhar se deteve no pilar que ele inspecionava. As barras de aço eram grossas, o espaçamento entre elas preciso, a forma de madeira alinhada com perfeição. Era um trabalho bem feito, pensado para durar, para suportar o peso do que viria acima. Bom trabalho, disse, minha voz quase sumindo no ruído ambiente. O alicerce parece sólido. Ricardo olhou para o pilar, depois para mim. Havia um brilho no olhar dele que eu não via desde que ele era um jovem estudante de engenharia, apaixonado pela pureza da matemática e da física. Eu aprendi com o melhor, ele respondeu, simplesmente. Não foi um pedido de desculpas, nem um apelo por perdão. Foi um reconhecimento, uma admissão de que os princípios que ele havia desprezado eram, no final, os únicos que realmente importavam. Assenti, e um sentimento que não era bem felicidade, mas algo próximo da paz, se instalou em mim. A casa da nossa família, a empresa, o meu filho, tudo havia sido levado ao ponto de ruptura. Mas as fundações, as verdadeiras, haviam resistido. E sobre elas, com o tempo, a paciência e o trabalho honesto, uma nova estrutura, mais forte e mais verdadeira, estava finalmente sendo erguida. O caminho seria longo, mas, por primeira vez em muitos anos, o futuro parecia sólido.